Capítulo 11. Resolvera, no meu entusiasmo infantil, passar nos meus exames à primeira tentativa. Conforme a data do meu 12º aniversário se aproximava, fui gradualmente abrandando o ritmo dos meus estudos, porque o exame devia acontecer no dia seguinte ao meu aniversário. Os últimos anos tinham sido preenchidos com trabalho intenso. Astrologia, medicina herbal, anatomia, ética religiosa e até a composição correta do incenso. Língua tibetana e chinesa, com especial referência a uma boa caligrafia e matemática. Pouco tinha havido para jogos. O único jogo permitido era jiu-jitsu, acerca do qual tinha de fazer um exame rigoroso. Cerca de 3 meses antes, o lama Miguel Dondupi tinha me dito: não faça muitas revisões, Lobisang, só servem para sobrecarregar a memória. Mantenha-se calmo como está agora e os conhecimentos não lhe falharão. E assim chegou o dia. Às 6 da manhã, apresentei-me com mais 15 candidatos na sala dos exames. Assistimos a um pequeno serviço religioso destinado a pôr-nos no estado mental adequado e depois, para se certificarem de que nenhum de nós tinha se rendido a tentações impróprias de sacerdotes, tivemos de nos despir e submeter a uma busca e de vestir mantos lavados. O examinador-chefe conduziu-nos do pequeno templo aos cubículos individuais. Esses cubículos eram caixas de pedra com cerca de 2 metros por 3,5 e cerca de 2,5 de altura. Cá fora, monges policiais mantinham patrulha permanente. Cada um de nós ocupava um cubículo. Uma vez entrados, a porta era fechada, a chave e selada. Quando estávamos todos encerrados e selados, monges traziam-nos materiais para escrever e o primeiro questionário que nos entregaram por um pequeno postigo. Traziam-nos também chá amanteigado e tsampa. Ser-nos-ia servida tsampa 3 vezes por dia, mas chá podíamos pedir quanto nos aprovesse. Depois, deixavam-nos sós. Havia um assunto por dia durante 6 dias, e tínhamos de trabalhar desde os primeiros alvores da manhã até ser escuro demais para poder continuar. Os cubículos não tinham teto, porque recebíamos toda a luz que entrava na sala de exames. Vivíamos aqueles 6 dias dentro das nossas caixas, sem poder sair sob nenhum pretexto. Quando a luz se extinguia à noite, um monge vinha ao postigo buscar as nossas provas. Dormíamos então até a manhã seguinte. Posso dizer por experiência própria que um questionário sobre uma única matéria que leva 14 horas a responder é um bom exame de conhecimento e nervos. Na noite do 6º dia acabavam-se as provas escritas. Ficávamos nos cubículos até a manhã seguinte, pois antes de os abandonar tínhamos de os limpar e deixar como os tínhamos encontrado. No resto desse dia fazíamos o que queríamos para descansar. 3 dias depois, quando os nossos papéis tinham sido examinados, éramos chamados, um de cada vez, para prestar provas orais. As perguntas eram baseadas exclusivamente nos pontos onde tínhamos mostrado fraqueza, e os interrogatórios ocupavam o dia inteiro. Na manhã seguinte, íamos para a sala de jiu-jitsu para sermos submetidos a um exame. Cada um de nós tinha de lutar contra 3 dos outros candidatos. Os menos aptos eram depressa eliminados. Gradualmente, todos foram sendo eliminados e, por fim, devido unicamente à instrução inicial que recebera de Tzu, só eu ficara. Em jiu-jitsu, pelo menos tinha ficado em primeiro lugar. No dia seguinte, descansamos das canseiras daquela série de exames e só no outro dia fomos informados dos resultados. Eu e mais 4 tínhamos passado. Éramos agora trapas, os sacerdotes médicos. O lama Miguel Dondupi, que eu não vira durante a duração dos exames, mandou-me chamar ao seu quarto. Quando entrei, saudou-me com um sorriso de satisfação. Saiu-se muito bem, Lobisang. É o primeiro da lista. O abade superior mandou um relatório especial ao Dalai Lama. Ele quer sugerir que você fosse imediatamente nomeado lama, mas eu me opus. Viu o meu ar um pouco cabisbaixo e explicou: é melhor para você estudar e ser admitido a lama pelos seus próprios méritos. Recebeu o grau com uma dádiva, falo-ia perder imensa instrução que mais tarde lhe seria muitíssimo útil. Contudo, pode mudar-se já para o quarto ao lado do meu, pois sei que passará nos exames quando a hora chegar. A sugestão parecia-me razoável e estava perfeitamente disposto a seguir o caminho que o meu guia me aconselhasse. Deu-me grande satisfação saber que o meu êxito seria o seu êxito, que ele receberia o devido crédito por eu ter ficado em primeiro lugar em todas as matérias.
Dias depois chegou-nos da Potala um mensageiro ofegante com a língua de fora e quase moribundo na aparência, com o recado do mais alto. Os mensageiros entregavam-se sempre, como já foi dito, a essas manifestações teatrais. Mas nesse caso, como a Potala era só a 1,5 km de distância, achei que a representação era um pouco exagerada. O mais alto dava-me os parabéns pelo meu êxito e comunicava-me que a partir daquela data seria considerado lama. Deveria usar o manto de lama e ficava admitido a todos os direitos e privilégios daquele grau. No entanto, concordava com meu guia em que eu devia apresentar-me a exame quando atingisse os 16 anos, pois dessa maneira teria o estímulo para estudar as matérias que de outra forma não teria ocasião de tratar e aumentaria assim os meus conhecimentos. Agora que eu era um lama, teria muito maior liberdade para estudar, sem ser detido pelo nível geral de uma classe. Isso significava também que todos os que possuíssem conhecimentos especializados me podiam ensinar, de forma que me era possível aprender com tanta rapidez quanto possível. Uma das primeiras coisas que tinha de aprender era a arte da descontração, sem a qual é impossível um indivíduo dedicar-se a sérios estudos de metafísica. Um dia, o lama Miguel Dundup entrou no quarto onde eu estudava. Olhou para mim e disse: Lobisang, está todo contraído. Ser-lhe impossível progredir na contemplação pacífica a menos que se descontraia. Vou mostrar-lhe como se faz. Para começar, disse-me que me deitasse, pois embora seja possível uma pessoa descontrair-se sentada, e até de pé é melhor começar pela posição horizontal. Imagine que você caiu do alto de uma ribanceira e que está por terra. Uma figura quebrada com todos os músculos soltos, com as pernas e braços dobrados, tal como tombaram a boca ligeiramente aberta, pois só assim os músculos faciais se descontraem. Contorci-me até que me colocaram na posição desejada. Agora, imagine que os seus braços e pernas estão cheios de homúnculos que o fazem trabalhar, puxando-lhe os músculos. Diga a esses homúnculos que abandonem os seus pés, até você não sentir neles sensação alguma, nem movimento, nem tensão. Explore os seus pés com a mente até ter certeza de que nenhum músculo está trabalhando. Ali fiquei deitado, tentando imaginar os homúnculos. Agora faça o mesmo com as pernas. A barriga das pernas deve haver uma quantidade de homúnculos ali, Lobisang. Deu-lhes trabalho bastante esta manhã quando saltava. Deixe-os agora descansar. Faça-os subir na direção da cabeça. Saíram todos, tem certeza? Apalpe a mente, faça-os sair e deixar os músculos sem guarda, de forma a senti-los soltos e flácidos. De repente, calou-se e apontou. Olhe, esqueceu-se de alguém na sua perna. Há aí um homúnculo a repuxar um dos músculos da coxa. Mande-o embora. Lobisang, mande-o embora. Por fim, as minhas pernas estavam descontraídas a seu contento. Agora, faça o mesmo com os braços a partir dos dedos. Faça-o sair, faça-o subir pelos punhos até o cotovelo e emaranhar-se nos ombros. Imagine que está chamando os homúnculos todos até não haver mais tensão ou sensação. Quando ficou satisfeito, continuou. Agora faça o mesmo com o corpo. Finja que o seu corpo é um lamastério. Pense nos monges todos que lá vivem dentro a fazê-lo trabalhar. Mande-os sair. Comece pelo abdômen. Relaxe os músculos todos. Faça-os deixar os que estão fazendo e partir. Faça que abandonem todos os seus músculos de modo a que o seu corpo mantenha a forma unicamente à custa da pele, e que ali cada músculo e órgão tombe e se relaxe no nível que melhor lhe convier. Só nessa altura o seu corpo estará perfeitamente descontraído. Aparentemente ele ficou satisfeito com o meu progresso porque continuou. A cabeça, talvez a parte mais importante durante a descontração. Vamos ver o que pode se fazer aí. Repare na sua boca. Há um músculo contraído a repuxar cada um dos cantos. Descontraia-os, Lobisang. Descontraia um de cada vez. Não vai falar nem comer, portanto não precisa deles. Está com os músculos também contraídos. Aqui não há luz para os perturbar, portanto deixe-os cair as pálpebras levemente, sem nenhuma força. Voltou-se e olhou para fora da janela. O nosso melhor expoente da arte de descontrair está ali fora a gozar o sol. Você podia aprender muito com a maneira porque um gato se descontrai. Não há homem algum que o faça tão bem como ele. Escrever tudo isso leva muito tempo e pela leitura parece difícil, mas com um pouco de prática é muito simples a qualquer pessoa descontrair-se num segundo. Esse sistema de descontração nunca falha.
As pessoas que vivem na tensão permanente dos cuidados da civilização se beneficiariam grandemente se praticassem esse sistema e passassem depois ao sistema mental que se segue. Para isso, as instruções são ligeiramente diferentes. O lama Miguel Dundup disse-me: pouco se ganha com a descontração física quando se mantém a tensão mental. Enquanto estava assim deitado e descontraído, deixe o seu espírito ocupar-se durante um momento com seus pensamentos. Siga esses pensamentos paulatinamente e veja o que são. Veja como são triviais. Agora pare-os. Não permita o fluir de mais qualquer pensamento. Imagine um quadro negro de nada com os pensamentos a tentarem saltar de um lado para o outro. De princípio, alguns tentarão atravessar o quadrado. Vá atrás deles, faça-os voltar à primeira forma. Obrigue-os a saltar outra vez esse espaço negro. Imagine esse espaço de fato, torne-o definitivamente visual e dentro de pouco tempo você verá realmente a negrura sem esforço. E gozará da descontração mental e física perfeita. Também nesse caso é muito mais difícil explicar que fazer. Com um pouco de prática e na realidade muito simples, é essencial as pessoas descontraírem-se. Muita gente nunca fechou o espírito e os pensamentos. São como alguém que tentasse trabalhar fisicamente dia e noite sem repouso. Alguém que tentasse marchar sem descanso durante alguns dias e noites, em breve tombaria de fadiga e, no entanto, o cérebro nunca recebe o descanso devido. Entre nós não se poupam esforços para treinar o espírito. Em dias alternados, antes de iniciar as nossas práticas de jiu-jitsu, tínhamos de recitar os degraus do caminho médico, as pedras basilares do budismo que dizem: vistas justas, que são vistas e opiniões livres de ilusões e de egoísmo. Aspirações justas, pelas quais todas as intenções e opiniões devem ser elevadas e dignas. Palavras justas, que tornam o indivíduo pacífico, honesto e desinteressado. Vida justa. Para obedecer a esse princípio é preciso evitar magoar pessoas ou animais e tem de ser conferir a esses últimos os seus direitos como seres vivos. Esforços justos, em que é preciso exercer autodomínio e submeter-se a treino constante. Atenção justa, em ter sempre pensamentos justos e esforçar-se por fazer só aquilo que se sabe ser correto. Êxtase justo, o prazer que deriva da meditação nas realidades da vida e no ser superior. Se algum de nós cometia uma ofensa contra esses princípios, tinha de se deitar de bruços na entrada do templo, de forma que todos os que entravam tinham de lhe passar por cima do corpo. Ali tinha de ficar desde o romper da aurora até o anoitecer sem se mover, sem comida ou bebida. Tal punição era considerada uma das maiores desgraças. Mas agora eu era um lama, um dos da elite, um dos seres superiores, excelente. Mas havia inconveniente. Antes eu tinha de obedecer ao número atemorizante de 32 regras de conduta sacerdotal. Como lama, verifiquei com horror e desânimo que o total das regras a que estava sujeito era de 236 e em Shakipori o lama sensato não se atrevia a quebrar uma única regra. Parecia-me que o mundo estava tão cheio de coisas a aprender que receei que a minha cabeça estourasse. Mas era agradável sentar-se ao telhado e ver o Dalai Lama chegar ao Norbulinga, o Parque das Joias, mesmo ali embaixo. Tinha de conservar-me escondido enquanto observava o mais alto, porque ninguém pode olhá-lo de cima. Lá embaixo também, mas do outro lado da nossa montanha de ferro, podia ver os parques lindíssimos, o Katilinga, e mesmo do outro lado da ribeira chamado Kalinshu, o Dogpal Linga. Linga significa parque, e é a ortografia que mais se aproxima da pronúncia da palavra tibetana. Mais para o norte, podia-se ver a porta ocidental, o Pargo Kalin. Esse enorme shorten assentava de um lado ao outro da estrada que vem de Drepung, através da aldeia de Shou, e penetrava no coração da cidade. Mais perto, quase na base do Shakipori, havia um shorten que comemorava um dos nossos heróis históricos, o rei Kesar, que viveu nos dias belicosos antes da introdução no Tibete do budismo e da paz. Trabalho?
Tínhamos bastante, mas em compensação também gozávamos os nossos prazeres. Era uma compensação e bem grande viver com homens como Lama Miguel Dundupi, homens cujos únicos pensamentos eram a paz e a ajuda aos seus semelhantes. Era uma compensação também poder olhar para aquele lindíssimo vale tão verde e semeado de árvores amadas, ver as águas azuis colhar por entre as montanhas, os chortens brilhantes, os pitorescos lamastérios e os eremitérios alcandorados em rochedos inacessíveis. Olhar com reverência para as cúpulas douradas da Potala, ali tão perto, e para os telhados brilhantes do Jokang, um pouco mais para o oriente. A camaradagem dos outros, o respeito um pouco acanhado dos monges menores, o perfume familiar do incenso que se evolava nos templos. Essas coisas continham a nossa vida, uma vida que valia a pena viver. Dificuldades? Imensas, mas valia a pena. Há em todas as comunidades ovelhas negras, pessoas de menor compreensão e menos fé, mas em Shakipuri era uma minoria insignificante.